Como disse o senador Flávio Bolsonaro, agora pré-candidato à presidência da República, o preço para que ele desista de concorrer é que a justiça e a verdade sejam restabelecidas democraticamente, não por sentenças enviesadas de juízes não eleitos, mas pela vontade expressa da maioria eleita do parlamento. E vejam só que reviravolta do destino. Jair Bolsonaro, esse homem que foi derrotado pelo mundo, agora está encarcerado, enfermo, censurado, ainda tem a alma mais forte que qualquer um dos vitoriosos que o perseguiram. E por isso, mesmo preso, doente e em silêncio, Bolsonaro é a voz mais influente do país. A política brasileira acaba de testemunhar um evento sísmico. Há apenas 3 dias, o presidente de honra do PL, Jair Bolsonaro, fez uma indicação que ninguém esperava. Seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, para a disputa presidencial de 2026. A repercussão foi imediata e estrondosa. Segundo o Instituto Veritá, em inacreditáveis 72 horas, a pré-candidatura de Flávio saltou de 0 para impressionantes 39,2% das intenções de voto, alcançando um empate técnico com o atual presidente Lula, 39,8%. Estes primeiros números demonstram a capacidade de crescimento explosiva de Flávio e o claro desespero do sistema. Veja o vídeo. Antes de começarmos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Augusto Silva e você está no Notícias Brasil. Se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. E se você já faz parte da nossa comunidade, deixa o like e ajuda a fortalecer a nossa missão por um Brasil mais informado, mais livre e mais justo. Julgar pelas pesquisas de opinião, pela avaliação do mercado, pelo sentimento da classe política, ao escolher como seu candidato o senador Flávio Bolsonaro, ao invés do governador Tarcísio de Freitas, o ex-presidente Jair Bolsonaro trocou uma vitória provável por uma vitória possível. Ou seja, se o objetivo for apenas a vitória da direita nas eleições de 2026, Flávio Bolsonaro não é a escolha mais óbvia. Daí a surpresa de muitos com indicação, especialmente da esquerda brasileira, conhecida pelo seu péssimo hábito de vencer a qualquer custo, por meio de mentiras, difamação e corrupção. Nas palavras aqui da senhora Dilma Rousseff, sucessora de Lula da Silva, nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição. E isso não é uma força de expressão. O Partido dos Trabalhadores fez o diabo, protagonizando o Mensalão, o Petrolão e, mais recentemente, a farra do INSS. E tem dado certo. A gente precisa reconhecer. Nesse século, o PT governou o Brasil por 2/3 do tempo em 5 mandatos distintos. Contudo, se para algumas pessoas, para alguns partidos, a vitória está acima de tudo, o Evangelho de Marcos e Mateus nos fazem um alerta muito importante. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? De que adianta ser um grande magistrado se as suas sentenças são injustas? De que adianta ser um bem-sucedido homem de negócios se a sua riqueza provém de um sistema que incentiva milhões de pessoas a permanecerem na pobreza? De que adianta ser um reconhecido comentarista se as suas falas não refletem o que você realmente pensa? E de que adianta vencer uma eleição se essa eleição não for legítima? Existe aqui um problema na nossa democracia anterior à disputa eleitoral. Um problema que o sistema prefere varrer para debaixo do tapete. O fato de que, no Brasil, o poder não emana mais do povo, como estabelece a Constituição, mas sim dos altos tribunais. Os principais órgãos de imprensa vêm denunciando que a justiça brasileira promove censura opositores políticos, aplica penas desproporcionais aos seus críticos, viola o devido processo legal, blinda autoridades judiciais contra o impeachment e decreta o sigilo de processos de interesse público. Tudo isso enquanto juízes, seus familiares, seus associados enriquecem exponencialmente. E toda essa iniquidade, de certa forma patrocinada pelo Estado brasileiro, sob beneplácito das nossas elites, encontra aí o seu ápice nas absurdas condenações ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Um homem que foi sentenciado por juízes suspeitos em um tribunal incompetente por condutas que ele não praticou. O remédio constitucional para toda essa injustiça é
é uma anistia ampla, geral e restrita aos perseguidos do 8 de janeiro, mas certos caciques do Centrão no Congresso Nacional, reféns dos seus próprios crimes e temendo represálias da Justiça, não pautam essa votação que pacificaria o país. Ou seja, o que o Bolsonaro exige com razão é que aqueles que desejam o seu apoio em questões eleitorais antes demonstrem seu apoio em questões morais, que são muito mais importantes. Como disse o senador Flávio Bolsonaro, agora pré-candidato à presidência da República, o preço para que ele desista de concorrer é que a justiça e a verdade sejam restabelecidas democraticamente, não por sentenças enviesadas de juízes não eleitos, mas pela vontade expressa da maioria eleita do parlamento. E vejam só que reviravolta do destino. Jair Bolsonaro, esse homem que foi derrotado pelo mundo, agora está encarcerado, enfermo, censurado, ainda tem a alma mais forte que qualquer um dos vitoriosos que o perseguiram. E por isso, mesmo preso, doente e em silêncio, Bolsonaro é a voz mais influente do país. E essa voz, Débora, decidiu que a virtude é mais importante que a vitória e que a luta por justiça é mais importante que a corrida pela eleição. A meu ver, é uma decisão acertada do ponto de vista moral e talvez por isso tenha causado tanta consternação na classe política. O foco político do ano foi no Poder Judiciário, no Supremo, no órgão máximo do Poder Judiciário. Eu disse, olha, uma total inversão, não apenas da ordem constitucional, do segundo artigo da Constituição, que diz que os poderes são legislativo, executivo e judiciário. Deixou por fim o poder que não tem voto, não tem a legitimidade para fazer leis, para discutir política, que é conferida pelo voto aos deputados e senadores. Eu disse, então estamos numa invertida do processo de três poderes do Montesquieu. O processo pregado por Barroso está se contrapondo ao de Montesquieu, porque Barroso disse que o Supremo é um novo Supremo, o Judiciário se transforma não num órgão técnico, mas num órgão político. E aí o Supremo está sob as vistas de todo mundo, recebendo as críticas como se fosse um político. Não pode se queixar. Eu fico constrangido de falar de Supremo todos os dias aqui, mas o Supremo é protagonista número 1. Foi protagonista número 1 do ano. O Augusto chegou a acrescentar, não, o ano consolidou o poder do Supremo, a ditadura do Supremo. Né? E o Marcílio, que é um jurista, confirmou isso. Né? Aí, como... Eu disse, olha, portanto, a gente não está mais numa democracia, desequilibraram-se os poderes. Aliás, né, o que a gente discutiu, se existe preso político, isto aqui não é uma democracia. Eu acrescentaria, se algum item, algum inciso da cláusula pétrea mais importante, direitos e garantias fundamentais, do artigo 5º, tivesse sido alterado, tivesse sido desrespeitado, não é uma democracia. Só que não foi um inciso só. Foram muitos. Muitos. Eu acho que é preciso até contar. Né? É muita coisa. E aí a gente conclui que só o Congresso pode resolver isso. Só que Alcolumbre e Hugo Mota seguram, detêm, travam a vontade das maiorias. Não tanto no Senado, porque a maioria não é tão evidente quanto na Câmara. Mas na Câmara trava a vontade da maioria. A vontade da maioria quer se expressar pelo voto e as coisas não são pautadas pelo presidente. Esse é um problema sério. Mais uma... Aí, essa... Perguntinhas, né? A exigência da Constituição para ser ministro do Supremo, isso está bem em pauta. É, em primeiro lugar, notável saber jurídico. Eu tenho dito aqui, notável saber jurídico não é um saber jurídico acima da média, não. É um saber jurídico muito acima dos que estão acima da média. Né? E
notável saber jurídico. Aí a pergunta, fizeram a sabatina no Senado, com Toffolo, que entrou lá, tendo no currículo, no passado, 2 reprovações em exame para juiz. E passou. Isso já seria eliminatório, óbvio. Né? A outra questão levantada também é reputação ilibada. Tudo bem, entrou o Moraes, reputação ilibada. Aí o Moraes recebe uma punição internacional do país mais importante do mundo, que pune quem ataca direitos humanos. A Lei Magnitsky. Não se tornou, isso não ilibou, não manchou, não é ilibou, desculpem, não manchou sua reputação? Se não comporta, não tem mais o requisito para ser ministro do Supremo, qual é a solução? Não. A gente discutiu esse assunto também.